Maravilha. E vamos então seguir em frente. Nós estamos não, né? Feliz sábado, um bom dia, uma boa tarde. Eu não sei exatamente o momento em que você está vendo e ouvindo essa aula. Hoje a aula ela é extremamente importante, como são todas. Mas essa hoje, minha maninha chegou aí, dona Lucinéia, muito bem. A rodinha dela não sei onde está hoje, que lugar do planeta. Mas tudo bem, está em algum lugar por aí. Hoje nós vamos dar continuidade à questão da purificação do santuário. Na aula passada nós falamos sobre os vários julgamentos. Eu mostrei dentro da Bíblia que a maneira como Deus julga ao longo da história, só para a gente fazer o link com a aula de hoje, sempre foi em forma de investigação. Foi assim no Éden, foi assim no Dilúvio, foi assim em Babel, foi assim em Sodoma, foi assim no Egito, né? Foi assim em vários casos dentro da Bíblia, sempre no caso de Acã, viu lá? Foi passando de tribo para tribo, depois para príncipe e tal, até chegar na casa de Zinri, e na casa de Zinri estava lá Acã. Sempre foi um processo de investigação. Então, esse conceito de juízo que investiga é importante. E antes disso, havíamos feito uma outra aula, até uma aula que foi me dada pelo Muniz, aquela aula que nós falamos sobre Romanos 3, eu até esqueci de falar isso. Aquela aula foi uma aula que eu literalmente copiei, uma aula que foi dada para os anciãos pelo pastor Wilson Paroski. Quem me deu essa aula foi o Muniz, e viu, Muniz? Há 2 aulas atrás eu repliquei essa aula aqui. Literalmente, digitei tudo e fiz essa aula de acordo com o que foi falado pelo Dr. Wilson Paroski. Até porque alguns questionaram, mas você falou algumas coisas. Então, isso veio de dentro da mais pura nata do Adventismo. Então, assim, desde Romanos 3, eu venho falando sobre a questão da razão do santuário, depois, dentro da Bíblia, a questão do juízo investigativo, e hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos ainda da expiação, o aspecto do juízo investigativo, mas também vamos do dia da expiação, lá do dia do Yom Kippur, e também vamos falar sobre os 2 bodes, o bode para o Senhor e o bode Azazel. Então, inclusive, questão dos bodes, é uma questão séria, inclusive uma das razões pelas quais determinadas denominações nos denominam como seita, porque dizem que isso é uma heresia. Vamos ver se é heresia ou não hoje, aqui dentro desse estudo. Então, o dia da expiação era o dia do julgamento. Quem diz isso? Isaac Gershon, ou Gershon, Tesouros do Talmud, página 97. Portanto, esse autor, escrevendo um livro chamado Tesouros do Talmud, porque esse nosso estudo aqui, é importante a gente entender isso aqui. A gente não está baseado apenas na Bíblia, apenas no Espírito de Profecia, a gente também se baseia aqui nos escritos talmúdicos, nos escritos dos rabis, porque eu entendo que é importante a gente ver as fontes, outras fontes originais. Não para como sendo algo inspirado, mas algo para confirmar a palavra de Deus, confirmar o Espírito de Profecia e confirmar a nossa fé. Então, todo ritual de sacrifício, todo ritual, tanto fazia ser pessoal, a pessoa levava lá, ou nacional, que era realizado todo dia no santuário, ao longo de todo o ano. E isso incluía sábados e todas as festas. Tudo isso apontava para por um único lugar, para a única meta, para o dia da expiação, e isso acontecia quando o clímax disso acontecia nesse dia com seus ritos. Ou seja, Paulo, ele lembra que nesses sacrifícios há uma lembrança, né, novamente feita de todos os pecados durante o ano todo. Isso está em Hebreus 10:3, e a gente vai rever como isso aconteceu. Bem, qual era o propósito dos serviços diários? A gente precisa falar disso, porque senão, eu sei que a gente até já falou disso,
Mas, neste momento, resgatar esse conteúdo, ele é importante. Grande Conflito, página 418, está escrito literalmente assim, eu vou ler agora o Grande Conflito, página 418. Dia após dia, o pecador arrependido trazia sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, figurando assim, transferindo-os de si mesmo para o sacrifício inocente. O sacrifício inocente foi, então, morto. O sangue, representando a vida perdida do pecador, cuja culpa a vítima carregava, era levado pelo sacerdote ao lugar santo e espargido diante do véu, atrás do qual estava a arca contendo a lei que o pecador havia transgredido. Por essa cerimônia, o pecado era, através do sangue, transferido simbolicamente para o santuário. Em alguns casos, o sangue não foi levado para o lugar santo, mas a carne deveria então ser comida pelo sacerdote. Ambas as cerimônias simbolizavam igualmente a transferência do pecado penitente do pecador para... Só um minuto que foi perdido aqui. Então, ambas as cerimônias simbolizavam igualmente a transferência do pecado do penitente para o santuário. Ok? Então, esse é um texto que a gente vê muito claramente onde... no próprio livro, nos próprios escritos de Ellen Gold Harmon White. Ok? Então, esse é o texto que a gente tem aqui claramente para nós. Muito bem. Só estou dando um zoom aqui no texto para ficar melhor. Beleza. Então, esses registros eram o testemunho final e irrefutável de que os pecados que eles registraram haviam sido confessados e estavam perdoados para sempre diante dele. Diante de quem? Diante do Senhor. Mas isto profanava o santuário. Então, o que Deus faz? Por que profanava? Porque os pecados, obviamente, eram simbolicamente transferidos para o santuário. Então, Deus providencia ritos, né, para que os pecados fossem removidos e, dessa forma, o santuário pudesse ser purificado. Esses ritos, de fato, eles eram um pouco complicados, mas eles purificavam tanto o santuário, mas também purificavam o povo de Deus, cujos pecados haviam sido registrados como, isso é importante, pecados que haviam sido registrados como perdoados antes do julgamento. Então, ou seja, aqueles que haviam se arrependido e confessado os pecados, esses eram perdoados. Porém, aqueles que não haviam confessado e eles se recusavam a participar, esses eram excluídos do povo da aliança. Portanto, o primeiro grupo, os arrependidos, foi purificado, enquanto o segundo grupo ele foi cortado. E nesse dia, o sumo sacerdote, ele desempenhava dois papéis. Ele desempenhava o papel de mediador, mas também ele desempenhava o papel de juiz durante o dia da expiação. Isso é muito importante para a gente entender a nossa visão, a nossa cosmovisão do santuário, o dia do julgamento, 1844, o início da Igreja Adventista, o início do juízo investigativo. Porque nesse dia do juízo investigativo, ou melhor, do dia da purificação do santuário, da mesma forma como o sacerdote assumia o papel de mediador e também de juiz, nós entendemos que a partir de 1844, vamos entrar nisso mais à frente, Jesus também assumia esses dois papéis, tanto o papel de mediador quanto o papel de juiz. A questão é como que esse dia do julgamento, o dia do Yom Kippur, como é que ele começava, como é que ele era convocado?
Então vamos lá. No primeiro dia de Tishri, primeiro dia de Tishri, ficava ali entre setembro e outubro, né? Provavelmente outubro, o Senhor, no nosso calendário. Então o Senhor, ele estabeleceu a festa das trombetas. Então, o que era a festa das trombetas? O próprio nome já diz. Havia o toque do shofar, o chifre de carneiro. Ele era alertando assim ao povo para a crise que se aproximava. Ou seja, o nome para esse dia era Yom Kippur. Então Israel foi ensinado que 10 dias depois, ou seja, no dia do encobrimento, ou seja, porque Yom Kippur significa o dia do encobrimento. Isso está escrito em Rosh Hashanah, capítulo 1, verso 2. O juiz divino, tendo examinado cada caso como um pastor examina suas ovelhas, ele passaria a sentença. E isso está escrito nos escritos judaicos. Tem um autor chamado Henry Daniel Ropes. Ele nos lembra o quê? Que durante esses 10 dias de penitência, ou seja, a trombeta tocava, você tinha 10 dias de penitência antes do dia do Yom Kippur, ou antes do dia do juízo, antes do dia do encobrimento. Então, muitos judeus piedosos, durante esses 10 dias, eles se preparavam de maneira comovente, como jejuando e orando, entendeu? Então, eles às vezes até faziam um tratamento. Até o próprio sumo sacerdote era obrigado, eu digo tratamento de purificação, e o sumo sacerdote era obrigado a santificar-se pela oração. Então, a data precisa do Senhor para o julgamento de Israel, no dia da expiação, lembra disso, a data precisa do Senhor para o julgamento de Israel no dia da expiação, no calendário lá de Israel ritual, foi, vamos dizer assim, esse conceito que alertou os estudiosos posteriores da profecia, e eu estou falando ali de Guilherme Miller, eu estou falando daquele time de estudiosos ali por volta, perto de 1844, eles olharam para aquilo e disseram o seguinte, gente, se isso aqui é um simbolismo do que haveria de acontecer profeticamente no futuro, então nós podemos dizer que, da mesma forma, agora, eles pensando lá na época que eles estavam estudando, chegando aqui perto de 1844, também é chegada a hora do seu juízo, porque eles fizeram essa comparação com o dia do julgamento lá de Israel com o que estava escrito em Apocalipse 14, 7. Porque é chegada a hora do seu juízo. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, eles conectaram isso com as mensagens dos 3 anjos. Porque, lembra, a trombeta tocava, dando um sonido, dando um alerta. Da mesma maneira, os 3 anjos de Apocalipse também soaram, não uma trombeta, mas uma voz poderosa. E quando a Bíblia fala profeticamente em trombeta, ele está falando de mensagem. Então ele estava dando a mensagem, olha, se preparem, porque chegou a hora do juízo. Por isso que não dá para associar essas 3 mensagens angélicas para aquele juízo final, lá do fim dos tempos, lá depois do milênio, porque lá já não tem mais mensagem, a mensagem acabou, o tempo da graça já não existe mais. Então, essa mensagem só poderia estar associada a uma mensagem que antecederia algo comparativo que poderia ocorrer comparativamente com o que acontecia no santuário terrestre. Ou seja, haveria algo que teria que acontecer no santuário celestial, como uma vez que a sombra do santuário celestial era o santuário terrestre. Então, se na sombra, que era o santuário terrestre, acontecia um dia do julgamento, também teria que acontecer no santuário celestial, como todos os outros ritos também já aconteceram em Cristo e no seu ministério, esse dia também precisaria acontecer. Lá em Israel, havia uma trombeta que tocava. No santuário celestial, havia uma mensagem, como uma trombeta tocando, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E esse momento ocorreu
no dia antítipo da expiação, que caiu no final das 2.300 tardes e manhãs, aquela cerimônia profética de purificação do santuário da manhã e da tarde, lá de Daniel 8:14. Então, olha que interessante. O Senhor exigia que o Yom Kippur ele fosse observado como um sábado de descanso. Isso está em Levítico 16:31. E aí o que Deus exortava? Que cada adorador infligisse a sua alma. E o que era infligir a alma? Curvar-se, humilhar-se, disciplinar o apetite. Ou seja, você tinha que... Olha, isso aqui é muito importante. Se você está, ou seja, lá no tempo de Israel, você estava num processo de julgamento. A pergunta é, lá no céu está acontecendo, e aqui? Desculpa, eu não estou falando do céu agora, estou falando lá do santuário terrestre, santuário lá na época de Israel. Lá no santuário do deserto está acontecendo um ritual de purificação do santuário. E o povo? Como é que o povo ficava? Humilhando, orando, controlando o apetite e preparando para as cerimônias. Eu faço uma pergunta, se nós acreditamos que nós estamos num período de juízo, e aqui estou falando especificamente da questão do apetite, será que nós, neste momento, também não deveríamos repensar a maneira do o que a gente come, bebe? Por que isso é importante? Porque a mente precisa estar aclarada, a mente precisa estar livre, a mente precisa estar limpa, para que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco neste momento em que Deus está nos convidando para o arrependimento. Então, isso aqui é importante a gente dar um toquezinho nessa questão aqui, porque já que nós estamos também no dia do Yom Kippur. Então, essa compreensão dos detalhes do ritual do antigo dia da expiação esclarece a nossa compreensão daquilo que está acontecendo atualmente. E mais à frente, nós vamos, não nesse estudo, no próximo, o penúltimo, nós vamos explicar o ministério do nosso sumo sacerdote no santuário celestial. A pergunta é, como é que o sumo sacerdote se preparava para esse dia? Então, o sacerdote ele se preparava de uma forma muito completa. Então, durante os séculos em que o templo estava de pé, o que ele fazia? Ele se mudava para uma câmara dentro dos recintos sagrados, uma semana antes do dia da expiação. E aí, em companhia de alguns dos sacerdotes mais velhos, ele revisava toda a parte do ritual. Outra coisa importante, os rabinos lembram que ele era aspergido, lembra da aula sobre a novilha? Agora a gente vai chamar essa aula de volta. Então, a novilha era o animal que era usado para purificar pessoas e sacerdotes. Era um ritual de purificação. Também era utilizado para uma purificação de casas, enfim, de móveis. Mas ele era aspergido por essa cinza, né, durante o terceiro dia e o sétimo dia, para garantir ao sacerdote essa limpeza cerimonial. Então, o apóstolo Paulo provavelmente tinha isso em mente quando ele lembrou seus leitores desse rito lá em Hebreus 9:13, que é o que acontecia lá em Números 19:13. Ou seja, os 15 animais de sacrifício que eram necessários para o dia da expiação, eles eram cuidadosamente selecionados no dia anterior. E até animais suplentes eram já preparados no caso de algum defeito aparecer de um dia para o outro. E aí, antes do amanhecer, na manhã do dia da expiação, o sacerdote ia lá, examinava mais uma vez as vítimas, para garantir que elas de fato eram perfeitas, sem manchas, sem ruga, nem coisa semelhante. Então, esse ritual mostrava a perfeição de Jesus. Esse sacrifício providenciado por Deus para carregar sobre ele os pecados do mundo. Dessa maneira, essa visitação aos animais era
enfatizado. Esses animais estavam ali amarrados, em prontidão para esses papéis que eles iriam desempenhar. E eles eram divididos em duas categorias. Quais eram aquelas? Quais categorias? Aquelas categorias necessárias, primeiramente, ao sumo sacerdote, para ele validar a sua própria posição como representante de Israel, e aquelas que ele exigia para o ritual específico da expiação, para a purificação tanto do santuário quanto o povo de Israel. O sumo sacerdote, ele realizava, porque no dia do Yom Kippur, não realizava só a cerimônia do Yom Kippur. Isso é importante. O que significa? Que o sacerdote, ele continuava realizando o sacrifício contínuo, incluindo o cordeiro da manhã, que era morto por volta das 9 da manhã, e o cordeiro da tarde, que era morto por volta das 3 horas da tarde. Isso está em conformidade com Levítico 16, 3 e 4, e Levítico 16, 3, 4, e Números 29, 11. E também está no escrito judaico chamado Ioma 3, 4. Então, isso ensinava o quê? Que não havia nenhum tempo em que Deus não lhes concedesse perdão, incluindo o dia da expiação. Lembra disso? Olha que interessante. Esse fato, ele nos lembra que agora, nesse momento, durante esse antitípico dia da expiação, o ministério sacerdotal diário do nosso Salvador nunca cessa. Portanto, o juiz investigativo é a prova. Veja, qual é a prova, além de outras, que o juiz investigativo ele não é condenatório? Qual é a prova que o juiz investigativo não é condenatório com base no santuário terrestre? É que, mesmo no dia do dia do Yom Kippur, no dia da purificação, no dia do juízo, o sacrifício contínuo, que continuava perdoando pecados, ou pelo menos não perdoava, né? Mas ele, vamos dizer assim, ele deixava um crédito para o sacrifício maior que haveria de acontecer no Calvário, ele não parava, ele continuava. Então, do mesmo modo, nos dias de hoje, esse juízo que já está acontecendo no céu, o juízo investigativo, o perdão, a graça continuou. Porém, no dia que o juízo investigativo encerrar, a graça também acaba. Resultado, o sangue de Cristo em favor do pecador se encerrará no dia que o juízo investigativo terminar. Percebeu? Por quê? Porque quando o juízo o dia do Yom Kippur terminava, os sacrifícios diários estavam feitos e ainda houvesse alguém em Israel que não houvesse se arrependido ou não participado, aí sim, não havia mais perdão para ele. Para ele, a porta da graça se fechava. E essa pessoa, ela era excluída do meio do povo. Então vamos pensar um pouco agora sobre o ritual para o dia da expiação. As escrituras, de uma forma geral, elas nos fornecem alguns detalhes das atividades do dia. O que nós vamos descrever agora vai ser feito com a ajuda de registros judaicos adicionais que foram encontrados principalmente no Tratado de Ioma. Quando a gente olha para esses atos do dia, eles nos chamam a atenção para o caráter de nosso impecável Salvador. Quando o chifre do carneiro, ou o chofar, ele anunciava a aproximação do amanhecer, o sacerdote, ele removia seu traje comum, banhava-se e vestia nós já falamos disso em aulas passadas, 9 roupas douradas. Então, ele realizava todas as partes do serviço da manhã, como eu já falei,
né? O pão, o vinho, o cordeiro, né? Ele cuidava do candelabro de 7 braços, ele cuidava da mesa, o altar de incenso. Se o dia da expiação caísse no sábado, ele também oferecia as ofertas especiais do sábado. Isso está em Números 28, 9 a 11, que deveriam ser apresentadas além do tamid, que é o tamid é o sacrifício contínuo. Então, assim, ele cuidava de tudo. Mas também havia um ritual para o próprio sacerdote. Então, depois de ele completar o serviço da manhã, guarda isso, da manhã, que tinha o da tarde ainda, esse era o da manhã, para todo o Israel, o que ele fazia? Ele punha de lado as suas roupas douradas, a coroa dourada, ele banhava-se novamente se banhava, porque ele havia se contaminado, sangue respingado, todo aquele ritual do sacrifício diário, do diário, ele tinha que fazer. Então ele se banhava de novo, e aí ele vestia uma roupa diferente. Lembra? Essa roupa do sacrifício diário tinha ouro, tinha um monte de coisa, era uma roupa toda especial, mas para o momento em que ele, então, depois que se banhava, provavelmente, ali eu creio que por volta do meio-dia, vamos lá que ele começava aí de manhã, sei lá, não sei que hora da manhã, eu sei que 3 da tarde eu tinha que fazer o sacrifício da tarde. Então, provavelmente era algo aí entre 11 horas, por aí. Eu estou aqui chutando, tá? Não sei exatamente que hora era, mas aí por volta das 11, vamos colocar aí 10, 11 horas, ele tomava banho de novo. Aí ele tirava aquelas roupas lindas, maravilhosas, ele vestia somente um linho branco. Sacerdote comum, mas o material era muito valioso. Agora, o material que ele vestia para aquela cerimônia do dia do Yom Kippur, para fazer o ritual da purificação do santuário. Agora, havia uma diferença, no entanto, em relação às vestes brancas. Enquanto o uniforme branco puro do sacerdote comum incluía um cinto de linho branco bordado com azul, e lembra que o azul representa a lei, então tinha lá azul, púrpura e escarlate, né? Púrpura representa a realeza, escarlate representa o pecado ou o sangue carmesim. No dia da expiação, ele fazia isso no dia da expiação, o uniforme do sumo sacerdote tinha um cinto de linho branco simples, sem nenhum bordado colorido. Então, no dia da purificação, a roupa mais simples, mas de material valioso, ele usava, porque o cinto que ele usava no dia a dia tinha essa ponta com 3 cores. Porém, ele não tinha essas cores no dia da purificação. Então, ele estava assim vestido completamente de branco, ou seja, revelando que ele era puro, reto, não havia nada, absolutamente nada, que pudesse manchar nesse dia, porque este homem, nesse dia, representava o nosso Senhor Jesus. Esse ato de se despir do sacerdote representa aquele ato que Cristo, quando você pega lá em Salmo, que diz assim, né, que ele, aliás, tem aquela música que diz, vestido em linho, Jesus desceu, trazendo a salvação. Essa gnose, ou seja, esse ato de tirar todas aquelas roupas maravilhosas, tá? Mostrava que ele despia de si mesmo. Isso me lembra ali o texto de Paulo, que ele diz, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou do direito de ser igual a Deus, mas esvaziando-se, esse esvaziamento, esse momento que o sacerdote fazia isso, né? Mostra o momento que ele deixa de lado o seu manto real, a coroa real, e vestiu sua divindade com a humanidade e tornou-se um de nós. Então, vestido todo de branco, o sumo sacerdote agora realizava 2 rituais para estabelecer as próprias credenciais para atuar como representante do povo de Deus para os ritos especiais daquele dia. Lembre-se, o sacerdote não era perfeito, ele era um ser humano pecador como qualquer um. Então, no primeiro ato, ele apresentava um touro como oferta pelo pecado por si e pela casa dele. Sabe de onde vinha esse touro? Dinheiro dele. Ele comprava com os próprios recursos.
segundo o que está escrito no Tratado de Ioma, capítulo 3, verso 8. Então ele impunha as mãos sobre a cabeça do touro, e aí dessa forma o sacerdote se identificava com o seu sacrifício, enquanto ele mesmo fazia o seu ato de confissão e dedicação. Dessa forma, ele tipificava a Cristo. Como? Por que ele comprava? Esse detalhe importante. Por que ele não podia ganhar um touro? Porque significa o seguinte, que quando ele comprava, ele o fazia de plena vontade. Da mesma forma, Cristo se entregou de plena vontade, mostrando o seu poder de decisão, dando não um touro, mas o seu próprio corpo para morrer no Calvário. Ele mesmo vítima e ele mesmo sacerdote. Então, o sumo sacerdote aproximava-se com os dois bodes que deveriam desempenhar papéis importantíssimos no serviço daquele dia. Então, com a ajuda das duas pedras de diamante, que nós já passamos por esse estudo, o Urim e o Tumim, ele decidia qual bode era para Jeová e qual bode era para Azazel. Esse nome, Azazel, é o primeiro uso, né? Esse nome é Azazel, perdão. Este é o primeiro uso da palavra sorte. Não Azazel. Esse é o primeiro nome que é usado, a primeira vez na Bíblia que é usada a palavra sorte, em Levítico 16, 8. Era feito um sorteio, mas não era um sorteio como a gente entende hoje, a roleta lá do povo e das Bets, né? Era o Urim e o Tumim. Agora, depois que Israel retornou do cativeiro babilônico, o Urim e o Tumim já não existiam mais. Então, a pergunta é, como é que eles faziam para saber qual bode era para o Senhor e qual bode era para Azazel? É porque havia uma pequena caixa guardada, então, no pátio do templo, e essa caixa, que os hebreus chamavam de calpe, ele continha 2 lotes idênticos. Mesmo jeito, você olhava, você não saberia o que era um e o que era outro. Alguns afirmam que isso era feito de bucho, né? De bucho de animal, e outros afirmam que era feito de ouro. Então, o que ele fazia? Ele mergulhava a mão nesse lugar e tirava ali quem era, né? Então, o bode para o Senhor e o bode para Azazel. E aí, ele pegava na urna, ele pegava uma em cada mão, e aí ele caminhava até as 2 cabras amarradas no pátio, e aí ele colocava o punho na cabeça do animal. Quando ele abria a mão, estava ali definido quem era para o Senhor e quem era para o Azazel. O que acontece? O que estava definido? Os israelitas consideravam propício, né? Significa que acontecia sempre assim, que a sorte do bode do Senhor aparecesse com sua mão direita, né? Ele para o abate, enquanto o outro foi amarrado sobre os chifres do animal Azazel. Por que era amarrado sobre os chifres? Para mostrar, porque chifre, né, no santuário representa poder. Então ele era amarrado no chifre, simbolizando que ele era controlado, e era interessante que o cordão que amarrava, segundo Ioma, o Tratado de Ioma, era um cordão vermelho, mostrando que o sangue havia amarrado aquele animal. O poder, portanto, de amarrar o animal, e até simbolicamente, estava no caráter de Deus. O poder de Deus, portanto, é manifestado não exatamente ali na sua glória poderosa, mas no caráter dele, no sangue que foi derramado. Então, o bode de Azazel foi voltado para o povo que estava ao leste, enquanto que o bode para o Senhor olhou para o oeste em direção à lei, em direção aonde estava o Santíssimo. Então, por meio desse rito, os adoradores que estavam ali sentiram que, de uma forma antitípica, que um dia seria separado alguém para morrer pela determinada presciência e conselho de Deus, como está escrito em Atos 2, 23. Bem, voltando-se agora para o touro, ele já havia separado os animais, estou descrevendo aqui a cena do dia, né? O sumo sacerdote repetia sua confissão, aí ele matava o animal, o touro, porque era para ele, e o touro também simbolizava Cristo. Aí ele colhia esse sangue numa tigela dourada. Aí ele entregou essa tigela, ele entregava a um assistente para ficar mexendo o sangue para que ele não coagulasse.
enquanto ele realizava o rito inicial para sua própria validação, para ele poder estar ali naquele lugar sagrado. Então, antes disso, ele mergulhou na água, ele se veste de branco, aí ele enche um incensário de ouro com brasas do altar de holocausto e uma concha de ouro que ele tinha, que ele jogava em cima dessa brasa com 2 punhados de incenso. E aí o sumo sacerdote vestido de branco, ele passou pelo lugar santo, né, com o braseiro na mão direita e o perfume na esquerda. Aí ele alcançou a borda norte do véu mais interno, que é o Santíssimo. Ele o movia para o lado, que as mãos estavam ocupadas. Então, como é que ele movia esse véu? Com o cotovelo esquerdo, ele entra no santuário, no Santíssimo, permitindo que a cortina, então, caía atrás dele, ele ficava fechado ali, ninguém olhava ele mais a partir daquele momento, né? Aí ele mantinha os olhos na arca, com o maior respeito. Aí ele se esgueirava, que não era um lugar tão grande, né? Ele se esgueirava para o sul, até que o pé esquerdo dele tocasse a haste de ouro usada para carregar a arca. Aí ele passava por cima disso e ele permanecia, então, entre as 2 hastes, né, que carregava a arca, a da esquerda e a da direita. Aí ele se movia em direção ao propiciatório. Agora, o sumo sacerdote estava sozinho diante da arca, o trono da misericórdia. Aí ele se inclinava e ele colocava o incensário no chão diante dele. Aí ele derramava o incenso sobre as brasas incandescentes, ele derramava neste momento. Aí ele levantava-se e ele esperava que o interior desse local fosse inundado com a sua fragrância. O dia da expiação era uma única ocasião em todo o calendário de Israel que esse utensílio sagrado estava no lugar santíssimo. Ou seja, que dia era esse? O incensário. O incensário, durante todo o ano, nunca entrava no lugar santíssimo. Mas nesse dia, ele entrava. Então, dessa forma, foi erroneamente interpretado como altar, porque o altar não é altar de incenso. Então, esse é um ponto importante. Porque Jesus, porque o altar de incenso fica lá no santo, mas nesse dia, o incensário era o único dia que ele então entrava com ele no Santíssimo. Então, o sacerdote nesse momento recuava, tocava o véu e ainda mantendo o seu olhar na Shekinah, desviou-se para o sul, está retornando agora, acompanhando aí, né? Aí ele passava por cima da outra vara de transporte e aí levantou a cortina agora com o cotovelo direito, aí ele recua do lugar santíssimo e aí de novo a cortina se fecha, aí ele faz uma pausa, ele ora por Israel, ele faz ali uma intercessão pelo seu povo, aí ele terminava essa breve petição, aí ele se caminhava para o lugar santo, saía para o pátio, deixando lá o incensário exalando o seu hálito adorável no lugar santíssimo. Se ele tivesse pecado, ele seria eliminado ali. Então, isso já mostra Jesus como nosso intercessor e sumo sacerdote, cuja intercessão começa ali em João 17, né, quando ele ora pela igreja, ele ora por todos nós, né? Agora, havia a segunda entrada do sumo sacerdote no lugar santíssimo. Então, de volta ao tribunal aqui, lembre-se, é o pátio, o sumo sacerdote realiza seu segundo ato de autoavaliação, aí depois ele se mergulha mais uma vez, se limpa mais uma vez, aí ele pega o recipiente de ouro com o sangue de touro, ele refez seus passos até ficar uma segunda vez diante de Shekinah, que estava ali brilhando em cima do propiciatório, agora já envolto com a nuvem da fragrância,
que era irradiada com um arco-íris circundando o trono, representando esse poder combinando, né? Justiça e misericórdia. Estava tudo perfumado. Agora sim, depois que ele tinha deixado lá dentro o incensário, ele volta, então ele pega a tigela de ouro, onde está o sangue do touro, ele coloca o dedo, ele começa a espargir. Então, uma vez sobre o propiciatório ao leste, e ele vai, aí depois 7 vezes no chão, onde o incensário queimava. Então, ou seja, o sangue derramado se torna o sangue aspergido. E agora, esse sangue estava reinando simbolicamente no meio do trono. E aí o sacerdote, mais uma vez, deixa o oráculo, agora contendo incenso queimando. Agora você tem incenso, que ele entrou pela primeira vez e lá deixou, ele volta, pega a tigela do sangue para si, e ele vai lá, esparge aquele sangue, e aí ele coloca o recipiente com o sangue do touro, perto do altar de incenso. Agora ele sai para o pátio. Então, isso representa muito a Cristo. Olha só, Cristo, como sumo sacerdote dentro do véu, imortaliza o Calvário de tal forma que, embora ele vive para Deus, ele morre continuamente pelo pecador. De que forma? No momento que ele intercede. Portanto, se alguém pecar, tem sangue ali o tempo todo. Cristo ressuscitou da tumba, envolto por uma nuvem de anjos, em maravilhoso poder e glória. Humanidade e deidade combinado. Né? Ele toma em suas mãos o mundo sobre o qual Satanás pretendia presidir como seu território legal. E ele restaura a raça humana em favor de Deus. E canções de triunfo ecoaram pelo céu. Nós temos que pensar em cada detalhe, por isso que eu estou sendo tão detalhista desse dia do santuário, porque em cada momento você tem a representação de Cristo. Agora, quando o sacerdote retornava do seu segundo encontro com o ser gloriosamente entronizado no lugar santíssimo, ele fornecia um segundo testemunho ao seu caráter que havia sido, que ele retornou. Se ele retornou, então significa que o sacrifício foi aceito. Então agora o sacerdote, guarda isso, isso é importante, dado o fato de que ele havia sido aceito como intercessor, veja, ele deixou, vou repetir isso, ele deixa o incensário. Agora ele volta, pega o sangue de touro e ele esparge o touro, ele volta vivo. O que significa isso? Deus havia aceitado o sumo sacerdote do dia como o intercessor legal, porque ele não havia morrido naquele momento. Compreenderam isso? Então vamos ver como é que isso se aplica a Cristo. Cada um dos atos do sumo sacerdote ilustrava algum aspecto do ministério de Cristo, e essas duas entradas no oráculo onde Deus habitava não eram exceções. Alguns questionam se Jesus precisava apresentar sua própria oferta pelo pecado no tabernáculo celestial para a aprovação de Deus, uma vez que ele já havia sido endossado tanto pelo Pai quanto pelo Espírito Santo no seu batismo. Né? 2 vezes pelo batizador no Jordão, antes e depois da tentação. Uma vez por seu Pai, pouco antes do Calvário. É óbvio que Cristo não precisava de nenhuma validação. Mas vamos ver como o Pai lhe deu isso, da maneira dele e para o seu próprio propósito, em cumprimento do que havia sido tipificado pelas 2 entradas. Por isso que eu estou sendo tão detalhista nessa questão das 2 entradas do sumo sacerdote no lugar santíssimo. Vamos dar um exemplo disso. Cristo ressuscita. Lembram disso? Mas ele para um pouquinho
para secar as lágrimas de uma mulher que chorava. Ou seja, ele faz isso ao gesto que Maria tem de o adorar. E aí ele gentilmente a adverte: não me toque, não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai. A pergunta é, por que Cristo fez isso? Porque isso estava de acordo com a lei levítica. Ué, mas ele já não havia morrido? Ele já não havia cumprido tudo? Então por que ele não deixou Maria abraçá-lo, tocá-lo? Porque isso estava de acordo com a lei levítica. Porque enquanto ele ministrava, o sumo sacerdote era proibido de tocar em alguém ou em qualquer coisa para não se contaminar. Jesus recusou a receber a homenagem do seu povo até que ele soubesse que o seu sacrifício havia sido pelo Pai, o seu sangue, até que ele recebesse a certeza do próprio Deus de sua expiação pelos pecados, pelo seu povo, que ela havia sido ampla e completa, e por meio dela eles poderiam ganhar a vida eterna. E ele também, ou seja, olha só, ele precisava que o Pai aceitasse o sangue. Lembra que o sacerdote levava um sangue até o Santíssimo? Então, se o sacerdote levava o sangue para dizer: você foi aceito, o sangue está aqui, você pode ser o intercessor. Mas também ele levava o incenso. E incenso significa o quê? Intercessão, pedido, oração. E Cristo também tinha um pedido a oferecer, ou seja, um incenso a oferecer. A respeito de quem? A respeito dos escolhidos na terra. E qual era o pedido dele? Que a sua igreja deveria ser justificada e aceita antes que ele pudesse aceitar a honra celestial. Então, antes de qualquer honra, seja humana ou seja de anjos, ele precisava orar ao Pai para fazer duas coisas. Primeiro, que o Pai ratificasse que o sangue dele havia sido aceito. E a segunda era uma intercessão, dizendo: Pai, a partir do meu sangue, eu quero que a minha igreja seja justificada e aceita. E aí, a resposta que Deus dá está onde? Está naquele lugar onde Deus diz assim, que todos os anjos o adorem. Quando Deus, meu Deus do céu, quando Deus fala isso, que todos os anjos o adorem, Deus estava dizendo: o seu sangue foi aceito. E agora eu posso justificar a igreja. Entendeu? Então, Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, ministrou seu próprio sangue, e a aceitação desse sacrifício pelos pecados atende a todas as necessidades do pecador para sempre. E dessa forma, Cristo se torna o sumo sacerdote validado. Agora, uma palavra de explicação é necessária nesse ponto. Eu não acredito, que haja qualquer evidência bíblica de que Jesus participou do serviço do antitípico dia da expiação no momento da sua ascensão. Nesse dia, esse dia da expiação ocorre séculos depois, numa data pré-determinada no calendário sagrado. Jesus morreu como cordeiro pascal. E também com os sacrifícios diários da manhã e da tarde. Sua morte, ela cumpre a realidade tipificada pela oferta de Pentecoste, bem como dos 199 sacrifícios abatidos durante a festa do tabernáculo. Jesus também morreu para realizar o que foi pronunciado pela novilha vermelha, o pardal morto, as rolinhas. Portanto, o sacrifício do Calvário incluía as mortes do touro e o do bode também no dia da expiação. Em suma, a única morte de Jesus Cristo, uma vez, ele abrangia todas as mortes, todos os sacrifícios que foram realizados em toda a economia religiosa hebraica. Agora, quando em sua primeira ascensão, ele apresenta o seu sangue ao Pai diante do propiciatório no santuário celestial, ele foi aceito.
Ou seja, essa simbólica aspersão validava todo o uso típico do sangue exigido por Deus no santuário celestial e empregado simbolicamente pelos sacerdotes de Israel no tabernáculo terrestre. Ou seja, quando Cristo se apresenta para o Pai e apresenta o sangue que foi derramado no Calvário, derramado naquela cruz, ele valida todos os sacrifícios que foram feitos. E tem a ver com aquela aula que a gente fez lá atrás sobre Romanos 3. Então, isso não significa que no santuário celestial todos os serviços e festas alcançassem o cumprimento ao mesmo tempo. O que alcançou cumprimento completo naquele dia? Todos os sacrifícios feitos. Agora, nem todos os serviços. Portanto, os sacrifícios não precisam mais. Cristo validou todos, Cristo resolveu tudo. Agora, os rituais e os serviços do santuário não foram concluídos naquele dia, naquela cruz. Por exemplo, enquanto Cristo morreu como a verdadeira Páscoa e ressuscitou na época da festa das primícias, como seu cumprimento, o Pentecoste, por exemplo, ainda estava por vir. Exatamente 50 dias depois. Da mesma maneira que acontecia no ciclo da primavera. Então, isso que é importante. Eu pergunto, o dia do Yom Kippur era só um ritual? Ou era só um sacrifício? Ou eram os dois? No dia do Yom Kippur, havia um sacrifício? Havia. Mas havia um ritual? Havia. Eu pergunto, os sacrifícios se cumpriram todos na cruz? Todos, sem exceção. Não tem mais necessidade de sangue de bode, de touro, de rolinha, de ovelha, de nada. O sangue de Cristo é completo e pleno. Porém, os rituais e festas não se cumpriram todos na cruz. Tanto que, no Pentecoste, o Espírito Santo, já tivemos essa aula, desceu sobre a igreja. Então, o derramamento do Espírito Santo cumpriu todos os seus requisitos. Portanto, o ciclo de festa da primavera foram perfeitamente realizados no dia quanto estava previsto, o antítipo lá no santuário. Isso é que dá confiança aos estudantes das Escrituras para acreditar, do mesmo modo que depois que Cristo morre, você tem a festa do Pentecoste, continuando, tanto que o Espírito Santo desce sobre a igreja, isso também, porque lembra, as festas é como se fosse um calendário de Deus ao longo da história. Eu já expliquei isso aqui, o Pentecoste, a descida do Espírito Santo não é o Pentecoste, é na festa do Pentecoste que ela celebrava a lei que foi entregue no Sinai 50 dias depois que eles saíram do Mar Vermelho. Então, o Pentecoste é 50 dias depois que eles saíram do Mar Vermelho, eles chegam no Sinai. E, portanto, o Pentecoste é a comemoração da entrega da lei. Ali já havia um mediador simbolizado por Moisés. Lá no Pentecoste original, a lei foi escrita em pedra. No dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, também mediada agora pelo verdadeiro mediador, não Moisés, que mediou lá. Lembra que Moisés fez mediação lá para Israel, no dia daquele Pentecoste? Da mesma maneira, Cristo agora mediando pela igreja, no dia do Pentecoste, 50 dias depois da sua morte, ele também envia agora o Espírito Santo, não mais para escrever a lei em pedra, mas escrever a lei de Deus em nosso coração. Portanto,
Está claro isso para vocês? Então, agora, como ato de abertura do serviço específico de purificação do dia da expiação, o sacerdote estava validado, agora ele matava o bode para Javé, ou para Jeová, como oferta pelo pecado do povo. O povo da aliança, ele coletava também o sangue em uma tigela de ouro. Não há registro de que ele impôs as mãos sobre a cabeça ou confessou algum pecado sobre ele. Não há registro. Os pecados de Israel já haviam sido confessados. Esse é um detalhe importante. Aquele bode não era para Israel. Aquele bode era para o Senhor. Para o Senhor purificar o santuário dele, que estava carregado de pecados de um ano inteiro. Com o sangue do bode na mão, o sumo sacerdote entrava no oráculo pela terceira vez. Ele fez a mesma coisa que ele tinha feito com o sangue de touro. E de volta ao lugar santo, ele colocava o recipiente com o sangue do bode na segunda plataforma do santuário. E ele também pegava o sangue do touro da sua plataforma. E agora ele mergulhava o dedo e espargia agora tanto do touro quanto do bode na cortina. E agora ele devolvia o sangue do touro ao seu suporte. Ele fez com o sangue do bode como havia feito com o sangue do touro. Então, primeiro ele esparge do touro. Por que primeiro ele esparge o sangue do touro na cortina? Porque se ele esparge depois, aquele sangue que ele havia espargido na cortina já não podia mais ser purificado, porque ele havia sido espargido depois do bode. Gente, eu fico pensando nesse negócio assim. Você já pensou nisso? O nível de concentração que um sujeito desse tinha que ter? E se ele erra nesse negócio? Se ele erra a tigela? Como é que faz? Então o sacerdote tinha que ser ele tinha que estar dominado pelo poder de Deus ali de uma forma tremenda, porque estava ali a tigela do touro, a tigela do bode. Ele tinha que primeiro espargir a tigela do touro no bode para fazer a última, vamos dizer assim, a última sujeira do santuário. Né? A palavra aqui não é sujeira, eu queria usar uma outra palavra aqui. Contaminação. A última contaminação do santuário, para que então o próximo sangue que fosse espargido ali na cortina, né, também purificasse a cortina de toda aquela contaminação. E ele fazia a mesma coisa com o sangue do bode. E em seguida ele esvaziava o restante do sangue do touro no recipiente do sangue do bode, e ele derramava a mistura no recipiente do sangue do touro. Então ele misturava esses dois sangues. Essa mistura cuidadosa do sangue de ambos os animais mostrava a verdade de que o sangue dos dois sacrifícios representava o mesmo sacrifício, porque nenhum era indivisível. Aí ele, terminando isso, ele se movia para o lado, né? Ele movia para o lado das brasas usadas ali no serviço matinal, de seu lugar no centro do altar de ouro, ele aplicava ali também 7 vezes nela. Então, esse rito também sublinhava a verdade de que o sangue do único e grande sacrifício estava no centro da sua mediação e era o fundamento de toda a intercessão. E aí isso também finalizava, dizia que o sangue espargido havia de fato feito a expiação pelo lugar santo. Bem, dessa forma, a limpeza do santuário foi concluída. E com o restante do sangue, o sumo sacerdote agora voltava para o pátio e ele fazia expiação pelo altar do holocausto. Ele espalhava o sangue em seus 4 chifres 7 vezes, espargindo seus 4 lados. O resíduo do sangue, no final, ele era derramado na base oriental do altar. Dessa forma, o sangue havia coberto, nesse combinado especial do touro e do bode, todos os locais do santuário. Aonde houvesse registro de pecado,
estava purificado. Não havia registro de sangue de pecados mais confessados em nenhum lugar. O principal ministro de Israel havia chegado agora a um ponto muito importante no procedimento desse dia. As Escrituras declaram que ele havia acabado com a reconciliação do lugar santo, do tabernáculo e o altar. Ele havia completado a purificação do santuário, da impureza dos filhos de Israel. Isso é, dos pecados de todo o povo judeu acumulado durante o ano todo. Porque esses pecados registrados haviam profanado o tabernáculo. O ato de espargir com sangue santificava e limpava o edifício. E dessa forma, simbolicamente, ele removeu os registros de cada pecado confessado e perdoado. Dessa forma, nada agora se opunha aos eleitos de Deus. Eles foram purificados. É isso que Paulo tinha em mente quando ele escreve em Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Ele que intercede por nós. Que o Senhor Deus nos ajude a valorizar esse sacrifício corretamente. Queridos, muito bem. Nós vamos encerrar a aula por hoje. Na próxima aula, nós vamos então entrar de uma maneira ainda mais profunda nesse dia, e nós vamos chegar finalmente a 1844. E na próxima aula, nós vamos entrar de cara na questão do bode Azazel. Nós precisamos tratar disso. Caso contrário, o dia do Yom Kippur não fica pleno, não fica completo. Que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus nos abençoe nesse sábado. Eu espero de coração que essa aula de hoje tenha aclarado, espero eu, ou pelo menos despertado em você o interesse de entender melhor esse dia, o dia da purificação, o dia do julgamento. Nós ainda não... Eu lembro que eu falei essa aula ia ter 4 aulas, só sobre esse tema, porque é muito complexo, é muito profundo, e como vocês sabem, eu gosto de entrar nos detalhes do tema. Feliz sábado a todos e vou orar. Pai querido, obrigado, Deus, pela tua graça e infinita misericórdia, pelo Senhor Jesus ter dado a sua vida por nós, por Ele nos lavar, nos purificar, nos declarar justos, não porque o sejamos, mas porque o Senhor é bom. Obrigado por deixar registrado em tua palavra todas essas cerimônias, para mostrar a beleza do teu ministério, que realizas por cada um de nós. Que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender e valorizar a profundidade desse ministério em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo sábado. Eu vou estar em Valadares, mas vou fazer do hotel.